A gente vai provar que a soma dos ângulos de todas as faces de um prisma de n faces laterais vale n menos 1 vezes 8r, em que r é um ângulo reto, então r igual a 90 graus, e a gente vai chamar essa soma de S. Então, para a gente saber a soma dos ângulos de todas as faces de um prisma, a gente precisa saber quais são os ângulos, né? Qual é a soma dos ângulos das bases desse prisma, que são duas, e das faces laterais, que são n nesse caso. Então, primeiro a gente sabe que se esse prisma tem n faces laterais, significa que sua base é um polígono convexo de n lados. Então, o número de faces laterais de um prisma é o número de lados do polígono da base. E aqui a gente tem que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é n menos 2 vezes 180. E 180 nada mais é do que dois ângulos retos. Então, só para a gente manter a notação do livro. Então, a gente pode afirmar que cada base desse prisma tem a soma dos seus ângulos, sendo n menos 2 vezes 2r. Então, como a gente tem duas bases, a gente tem que a soma dos ângulos das bases é 2 vezes, então, essa expressão, n menos 2 vezes 2r, porque n menos 2 vezes 2r é a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, como as bases são dois polígonos, a gente multiplica aqui por 2. E aí, as laterais, então, a gente tem que cada face lateral de um prisma é um paralelogramo. Então, face lateral é um paralelogramo. E um paralelogramo nada mais é do que um quadrilátero. E a gente viu lá em GE1 que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E todo quadrilátero a gente consegue dividir ele em dois triângulos. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, aqui, soma dos ângulos internos de cada face lateral é 360 graus, que nada mais é que 4 ângulos retos. Então, para manter a notação do livro, 4R. Então, a gente sabe a soma dos ângulos internos de cada face lateral e também de cada base. Então, aqui, a soma dos ângulos do prisma, que a gente vai chamar de S, é igual à soma dos ângulos das bases. Então, é 2 vezes a soma dos ângulos de cada base, mais n vezes a soma dos ângulos de cada face lateral. Porque a gente tem n faces laterais, como foi dado lá no enunciado. Então, a soma dos ângulos internos das bases é 2 vezes n menos 2 vezes 2r. Então, e
a soma dos ângulos internos de cada face lateral é 4R. Então, a gente tem aqui 2 vezes 2R, 4R, N menos 2, mais 4R vezes N. A gente coloca o 4R em evidência, então fica 4R, N menos 2, mais N. Então, é 4R, 2N menos 2. Então, N mais N, 2N, menos 2. Aí, a gente coloca o 2 em evidência e dentro do parêntese sobra N menos 1. Então, 4 vezes R vezes 2, 8R, N menos 1, que é o que a gente queria demonstrar aqui. N menos 1 vezes 8R, a gente chegou a 8R vezes N menos 1. Então, fica demonstrado a soma dos ângulos de todas as faces de um prisma, onde N é o número de faces laterais e R é o ângulo reto.